Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece já de se inscrever se você ainda não é dos inscritos. Se você já é alguém que consome o nosso canal, seja muito bem-vindo ao vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre você parar de reagir a tudo que acontece, né? Eu não vou falar de nenhum caso específico, mesmo que algum caso venha à sua cabeça, mas vamos parar de reagir a tudo que acontece dentro do nosso mundo gospel, não só dentro das fofocas gospel, mas também a tudo que acontece na nossa vida, para que a gente se torne, né, pessoas que elas agem e não só pessoas que reagem a tudo que acontece. Maturidade não é você reagir certo às coisas, é você nem precisar ficar reagindo o tempo todo. Algumas coisas que acontecem, elas nem precisam de resposta, elas só revelam quem ainda governa você. Nós estamos falando aqui de maturidade, né? E uma das coisas que acontece comigo, e isso eu sei que tem a ver com o tipo de ministério, né, como as coisas funcionam, normalmente acontece algumas coisas por aí, músicas que as pessoas fazem, pregações de pregadores, um podcast que alguém disse alguma coisa, e as pessoas ali que me seguem, que me acompanham, alunos da nossa escola, pessoas da nossa igreja, normalmente elas vão me perguntar o que eu acho, né? Cara, o que você acha disso? O que você acha daquilo? É bíblico, não é bíblico? É correto alguém fazer isso? Qual postura você acha que o cara deveria ter tido? E beleza, cara, no começo é legal, você acaba se sentindo um bom leitor da realidade do que está acontecendo e tal. Mas conforme eu fui amadurecendo e fui aprendendo, de verdade isso é uma grande perda de tempo. Por quê? Porque você fica reagindo às coisas que acontecem no mundo e de verdade, gente, nós não vamos prestar conta do que os outros estão fazendo. Mas nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós fazemos. Então, de verdade, se preocupe com aquilo que Deus te deu. Se preocupe com aquilo que você é responsável. Se preocupe em mudar a sua vida. Se preocupe em arrumar as suas coisas. E não ficar reagindo a tudo que acontece no mundo, a tudo que as pessoas fazem. A internet te ensina a fazer isso, né? Porque ela fala para você, ó, deixa seu like ou deixa seu dislike, comenta aqui ou não comenta, compartilha com outra pessoa, faça alguma coisa no que a gente fez. E isso parece que foi ensinando a gente que a gente tem que reagir a tudo que acontece. A gente tem que fazer alguma manifestação, a gente tem que gostar ou não gostar do que as pessoas fazem. Mas eu acredito que isso é um grande sinal de imaturidade. Independente se você é um pastor que está assistindo, se você é um líder que está assistindo, se você faz esse tipo de coisa, você é imaturo. Porque existe uma grande diferença entre nós termos uma autoridade para intervir em alguma coisa e a gente só ficar falando dos outros. Ainda mais na internet, em que muitas das falas de eu vou combater o que tal pastor disse, eu vou combater tal ensino que alguém falou, na verdade isso está travestido de uma chance de engajamento, uma chance de eu surfar no nome de alguém mais famoso que eu, enquanto eu fico falando mal dele, xingando ele. Então eu acredito que muitos líderes aqui, muitas pessoas, e a gente jovenzinho, a gente se acha dono da verdade, acha que sabe tudo e acha que tem que comentar sobre tudo. E quem diz que nós somos a voz de alguma coisa? Quem falou? Você pastor que está me assistindo aqui, pode ficar bravo, comenta aí. Reage aí, já que você está bravão que eu estou falando. Quem diz que nós somos a voz na vida dos outros? Eles que se lasquem. Eles que vão viver suas vidas e vão prestar conta do que eles estão falando, do que eles estão ensinando. Deus vai cobrar todo mundo, velho. Deus vai cobrar todos nós. Então nós temos que ter temor de também não só apontar o erro das pessoas e esquecer que nós também não vamos ser julgados por isso. Então reagir, para mim, é um grande sinal de imaturidade. Agora, é uma grande diferença enquanto eu conheço aquele cara, ele é meu amigo, ou a gente cresceu junto, ou eu tenho um tipo de autoridade sobre ele, ou ele tem um tipo de autoridade sobre mim. Mas mesmo assim eu falo, porque não importa, né? Se o cara me lidera, mas ele tá falando um monte de bobagem, alguém tem que falar alguma coisa. Aí sim faz sentido. Mas a maioria aí só quer engajar às custas dos outros. Tem dia, cara, que qualquer coisa irrita, né? Uma palavra, um olhar, um comentário. A gente pensa, mas isso me tirou do eixo, cara, me deixou muito irritado, me deixou meio perdido. Mas talvez isso só revele, na verdade, o quanto nós não estamos firmes no reino de Deus, na palavra de Deus e naquilo que Deus disse. Que uma das formas, cara, mais sábias de você lidar com quem diz coisas que não deveria dizer, somente dentro do reino de Deus,
é entendendo que Deus ele julga os seus Sauls. Eu falei isso aqui em outros vídeos, você pode entrar aqui no canal, Deus, o vídeo, se não me engano, é Deus deseja mais te curar do que te usar. E também no vídeo, o último vídeo que saiu antes desse, que é o vídeo que eu falo, você pode ser um fariseu, e eu vou te explicar por quê. E nesses 2 vídeos eu falo disso, de que Deus vai cobrar Saul. Então todo líder, toda pessoa que ela está agindo como Saul, que ela está se metendo em coisas que não deveria, falando coisas que não deveria, tentando ter uma autoridade que não tem, servindo a Deus com meia obediência, são todas coisas que Saul fez. Deus vai cobrar, Deus vai lidar com essa pessoa. Deus lida com os seus ungidos, cara. Deus ungiu, Deus vai lidar. E a gente viu o que acontece com Saul. Então, o que nós temos que fazer são duas coisas. Não tentar ficar brigando com Saul, julgando Saul, porque a gente não vai conseguir, falando mal, e a gente vai acabar falando mais do cisco do irmão e parando de perceber a trava no nosso, ou deixar que Deus lide e orar pelas situações, e orar por aquilo que está acontecendo. Quantas vezes você viu uma fofoca gospel, você viu alguém caindo, você viu alguém cometendo erros, e de verdade você orou. Você orou não só pela pessoa, você orou pelas pessoas envolvidas, você orou pelas pessoas que iam sofrer um rebote daquilo que aconteceu. Ah, tal pastor caiu, não sei o quê. E os irmãos daquela igreja, já pensou neles? E a família desse cara, já pensou neles? A gente não pensa nessas coisas. A gente só quer reagir, só quer xingar. Então qualquer coisa que as pessoas nos falam nos irrita, qualquer coisa que as pessoas falam... Cara, de verdade, se você quer viver o ministério que Deus tem para a sua vida, você tem que aprender a ser criticado, você tem que aprender a ser questionado, você tem que aprender a ter dúvidas sobre você. Que as pessoas vão ter. Elas vão te criticar, elas vão falar mal, elas vão ter dúvida. Todo mundo é assim. Eu gosto muito daquela frase que diz, né, você não quer que ninguém fale mal de você, que ninguém te critique, não fale nada, não seja nada, não faça nada. E se a gente for dodói, a gente não vai suportar o ministério. A gente não vai. Paulo, 2 Coríntios capítulo 10, ali do 8, 9, capítulo 8, 9 e 10, basicamente é Paulo tendo que defender o apostolado dele, porque os caras que ele ganhou por Jesus, fundou a igreja, estão dizendo que ele não tem autoridade apostólica. Os fariseus chegavam para Jesus e falavam, com que autoridade está fazendo isso aí? Ele estava nem preocupado se o cara tinha sido curado ou não. Estava mais preocupado com que a autoridade está fazendo isso aí. Quantas vezes a gente não se comporta assim? Então, muitas vezes a nossa reação está revelando mais sobre o nosso coração do que sobre a situação em si. No reino de Deus, o domínio próprio, ele é um sinal de governo, um fruto do Espírito. E quem reage a tudo mostra que o que o governa muitas vezes é o que está fora. Quem aprende então a pausar, discernir e então responder, já começou a reinar na sua própria vida por dentro. Sabe, gente, eu não estou dizendo que a gente não pode sentir nada, que a gente não pode, né? A Bíblia fala, se ire, mas não peque. Está dizendo, cara, você vai ficar bravo, você vai se irar, mas não peque, velho. Não faz, não peca. Vai dar raiva mesmo, tem hora que você vai ficar bravo. Mas é lógico que eu poderia ficar falando aqui, mas a gente tem que olhar pro nosso coração e não sei o que, blá, 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 blá. E a gente tem mesmo. A gente tem, mas eu não quero chover no molhado, mas eu também quero ser realista com você. Sabe, eu não quero ser romântico nesse vídeo. Mas quero dizer, cara, você dominar a si mesmo é um sinal de governo, um sinal de fruto de espírito. Deus nos chama de rei e sacerdote. Você quer governar? Você quer ser rei? Porque a gente só fala de rei para ter prosperidade, né? Mas você quer ser rei e governar suas emoções? Governar a sua reação? Se dominar, não reagir a tudo, não comentar a tudo, nem se importar com tudo? Cara, de verdade, se a internet está te fazendo mal, se as coisas que você está consumindo te deixam mais irritado, com raiva, para de ver essas coisas. Para de consumir o que você consome. Começa a consumir coisas que te edificam. Vai para ambientes que te potencializam, que te abençoam, que falam de coisas boas, que não ficam falando da vida dos outros. De verdade, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser meio polêmico, mas você fica assistindo Big Brother, você fica assistindo essas porcarias, é óbvio que a sua mente vai ser um lixo, cara. É óbvio que você vai pensar em mal, em briga, em discussão, em um tentando passar o outro para trás, em um tentando enganar o outro, em um tentando ganhar no jogo do outro. As séries que fazem isso. Agora, se a gente se alimenta de coisas boas, a Bíblia fala, de Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. Se você só planta porcaria para dentro de você, só humanidade, só carnalidade, só pecado,
É óbvio que você vai colher isso. Agora, se você foge da aparência do mal, como a Bíblia diz, e você busca plantar coisas boas, você vai colher coisas boas na sua vida. Então, se você não tem domínio próprio, isso está revelando para você que ainda o que te governa é o que acontece externamente. Não é mais o espírito que te governa, mas são as situações que acontecem à sua volta, que lideram e tomam conta da sua vida. A pessoa imatura, ela reage para se defender. Mas o maduro, ele responde para preservar o propósito. O sistema do mundo, ele chama a reação de força. O reino, ele chama o silêncio de autoridade. Jesus, quando foi acusado, não respondeu a ninguém que o acusou. Quando eu falo de o maduro, ele responder de uma forma que preserve o propósito, é só a gente não se defender pelo ego, mas sempre pensando no propósito, naquilo que é melhor para o todo, para a missão, para o objetivo, para a visão profética que Deus nos deu. E a gente parar de gastar nosso tempo reagindo a tudo que acontece à nossa volta. O imaturo, cara, é aquele de pavio curto, né? Provérbios manda a gente se afastar desse tipo de pessoa. A Bíblia fala que é uma pessoa imatura, né? Uma pessoa que se ira facilmente, né? Que briga por tudo, qualquer coisa ela já fica brava. Ela é como uma cidade sem muros, muito fácil de ser invadida, muito fácil de quebrar, muito fácil de atacar. E a Bíblia fala, fique distante desse tipo de gente, para que você não se torne como ele. Olha isso. Muitas vezes a gente quer viver os textos bíblicos e às vezes os textos bíblicos que nós estamos vivendo são justamente os textos ruins. Você é uma pessoa que se fere facilmente, que ninguém pode dizer nada, que qualquer jeito que alguém fala com você, você já fica triste, já fica de bico, você já não quer mais fazer, você quer ir embora, você quer desistir. De verdade, se você é esse tipo de gente, talvez o propósito e a missão não sejam um bom lugar para você. Seu negócio é ficar sentado no banco da igreja e ficar assistindo o culto de domingo a domingo com palavras de promessa. Tem ótimas igrejas para você ficar ouvindo promessas de Deus. Fica lá, ouvindo promessas. Vai ser muito melhor do que você ter que ir para uma igreja apostólica, uma igreja das várias igrejas ótimas que tem no nosso país, que vão te impulsionar, que vão te levar para a missão, que vão te trazer propósito, que vão te trazer clareza, que vão te trazer responsabilidade. Mas junto com isso, também vão vir as coisas ruins, porque elas fazem parte de nos forjar. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos ia esfriar. Por causa do quê? Por causa do aumento da iniquidade. Então, se você deixar a iniquidade ficar te atingindo, o seu amor vai esfriar. Se você ficar reagindo ao pecado dos outros, à loucura dos outros, a sei lá as coisas que as pessoas fazem dentro das igrejas do reino de Deus, e você ficar sempre deixando que essas coisas te afetem, não ignorar elas, mas deixar que elas afetem a sua vida, que você fica mal, fica bravo, fala mal, comenta, faz post, faz vídeo, o seu amor corre o risco de esfriar, porque você é refém dessas coisas. E reagir dessa forma, na verdade, revela para mim e para você que nós somos imaturos e que muitas vezes achamos que temos maturidade, mas na verdade não temos. Falar que os outros estão errados não significa que você é maduro em nada. Nem tudo que te provoca merece acesso. Maturidade é você escolher o que não entra para proteger o que Deus está formando dentro de você. É por isso que a gente precisa ter clareza, cara. É para esse canal a gente fala muito, né, sobre maturidade, sobre clareza, sobre responsabilidade com as coisas de Deus. E a gente precisa ter clareza, ter muito claro qual é o nosso propósito, ter muito claro qual é a nossa missão, ter muito claro de que nós vamos prestar contas daquilo que nós estamos fazendo e não o que os outros estão fazendo. Mas a partir do momento em que eu me meto com o pecado dos outros, eu acabo me envolvendo com aquele pecado. Eu acabo me envolvendo com aquilo que eu me meti. E acabo até sendo cúmplice ou pecando porque alguém pecou. E se nós fazemos isso, nós corremos o risco de perder o foco daquilo que Deus nos deu, porque nós estamos perdendo o nosso tempo olhando para aquilo de errado que os outros estão fazendo. Se alguém está fazendo algo errado, faça o certo. O certo sempre denuncia o errado. O reto sempre denuncia o que está torto. É assim que funciona, cara. Se alguém errou, faz o certo. Se alguém fala mal, não fale mal. Se alguém xinga, não xingue. Se alguém usou de
manipulação, não manipule. Se alguém é um péssimo líder, seja um bom líder. Se alguém usa o canal, usa o YouTube, usa qualquer uma das coisas das redes sociais para ganhar engajamento, para surfar nas ondas, nas autoridades dos outros, para ficar rico, não seja alguém que faz isso. Seja alguém que produz um conteúdo de valor, seja alguém que produz um conteúdo que você está propagando a mensagem do reino de Deus e a palavra de Deus. Seja diferente, seja a resposta. Então, se existem falsos profetas, seja o verdadeiro profeta. Se existem os falsos mestres, seja o verdadeiro mestre. Entende? Há falsos pastores, então seja o pastor. Os falsos apóstolos, então seja o apóstolo verdadeiro. Os empreendedores do reino que usam o dinheiro da igreja para inventar moda, então seja um empreendedor que não inventa moda, não faz sala VIP, não faz qualquer porcaria que as igrejas fazem para esconder os ricos. Mas seja um empreendedor do reino de verdade que investe em missões. Eu conheço vários que são assim. Vários que levantam recurso e servem o reino. Mantêm missionários, compram escravos em países que têm escravo, que constroem escolas para as pessoas, que semeiam na vida das pessoas, que ajudam os outros a estudar, a fazer faculdade, a conseguir emprego. Existem os retos, então não perca tempo com o torto. Existem os sábios, então não perca tempo com os tolos. Existe o justo, então não perca tempo com os perversos. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Foque naquilo de bom que Deus tem. Para de perder tempo com essas bobagens da internet e foque naquilo que Deus confiou a você, porque é dessas coisas que você vai prestar conta. Então seja maduro, não permitir que essas coisas entrem na sua vida, nem que elas te influenciem, nem que elas te liderem, mas que você proteja e tenha responsabilidade com tudo aquilo que você se mete, porque o que você se meter não é problema meu, não é problema dos outros, é problema seu. Então não esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixe seu comentário que esse vídeo falou com você, entra nos meus links aqui de baixo, tem os e-books para você ler sobre quando Deus quer usar alguém, quais são os processos que Deus usa para ir formando essa pessoa na jornada. Também tem o meu outro e-book falando sobre processos de maturidade, como Deus vai nos amadurecendo em várias áreas diferentes do reino, e esses processos que nos ajudam a chegar lá, e a curadoria de livros, de vários livros que eu leio, que eu considero muito bom para a nossa jornada, porque foram bons para a minha jornada e que também podem te servir. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir.